Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro Espírito da Verdade. O capítulo de hoje é o 47, é uma mensagem de Meimei, chamada Perdoa Sim. E o capítulo a que ele se refere é o capítulo 10, onde nós temos lá, bem-aventurados os misericordiosos. E nós precisamos, sobretudo nesses tempos onde nós estamos atravessando aí na Terra, toda essa mudança, deixando de ser um planeta de expiação e provas para passar a um planeta de regeneração, nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos conviver com as pessoas do planeta, nós precisamos conviver com os espíritos que habitam o planeta, que ainda habitam aqui próximo a nós, espíritos em dificuldade, espíritos elevados, que estão sempre junto a nós, sempre de acordo com o nosso pensamento. Então, nós, quando estudamos o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós nos lembramos das palavras de Jesus através do Evangelho de Mateus. Ele aparece 3 vezes. Aparecem 3 vezes. Perdoai para que Deus vos perdoe. Ele diz assim, Jesus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Capítulo 5, versículo 7 do Evangelho de Mateus. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará dos vossos pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhando terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, 15, 21 e 22. Versículos 21 e 22. E olha como é importante o perdão. Como é importante nós deixarmos de lado essas picuinhas do dia a dia, esses erros que nós cometemos no dia a dia, para que nós possamos dar continuidade à nossa vida, sempre acompanhados de espíritos que estão nos intuindo no bem, nos intuindo no trabalho, no bem, no estudo, na calma, na paz, na fraternidade, porque nós convivemos com diversas pessoas no dia a dia. Nós passamos por diversas pessoas. Começa dentro da nossa própria casa e depois, quando nós vamos para a rua, nós convivemos com diversas pessoas. Pessoas que têm compromissos espirituais diversos, pessoas que estão acompanhadas por espíritos diversos e pessoas que têm problemas diversos, que nós não podemos avaliar a qualidade desses problemas, as dificuldades desses problemas, porque nós não temos essa capacidade. Então nós precisamos ter paciência e resignação e acompanharmos aqueles que nos cercam dentro do nosso lar e aqueles que estão na rua de forma paciente, amorosa, com misericórdia. Isso é uma coisa que uma palavra que deve estar gravada nas nossas mentes. Misericordiosos. Nós precisamos ser misericordiosos, segundo Jesus nos disse. E isso, essa misericórdia, ela deve entrar em nós. Nós temos que trazer para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Os nossos sentimentos devem ser sentimentos de misericórdia. Porque Allan Kardec, continuando aqui, fazendo seu comentário aqui no Evangelho, eu não vou ler o comentário dele inteiro, mas ele diz assim, ele diz assim: a misericórdia é o complemento
da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. No esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Aí essa parte é uma parte muito interessante para a nossa reflexão. Uma, ele diz assim, Allan Kardec, uma está sempre inquieta, a outra, uma está sempre inquieta e de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então nós observamos o quê? Que Allan Kardec divide os que são misericordiosos e os que não são, os que perdoam e os que não perdoam, em almas que atravessam a existência, atravessam a sua existência na Terra de formas diversas, de formas antagônicas, de forma diferente, cada uma segue um caminho diferente. E isso é fácil de observar, aquelas que estão sempre inquietas e de uma sensibilidade sombria e amargurada. São aquelas pessoas que vivem constantemente amarguradas, sombrias. O rosto delas é um rosto de sofrimento. E as outras que são calmas, cheias de mansuetude e caridade, independente daqueles problemas que elas atravessam, independente da vida que levam, independente dos compromissos que assumiram no plano espiritual. Independente de tudo. Há aquelas que são calmas, mansas, atravessam as dificuldades com calma, com mansuetude e caridade. E aquelas que a qualquer problema, a qualquer mudança na vida ou a qualquer coisa são de uma sensibilidade sombria e amargurada. E aí nós devemos nos colocar entre uma e outra. Isso é pessoal. Se eu tenho essa personalidade, se eu tenho esse temperamento, não é nem personalidade, esse temperamento amargurado e sombrio, eu tenho que começar a refletir que eu preciso mudar. Alguma coisa precisa mudar na minha vida. Eu preciso passar a ter um temperamento calmo, cheio de mansuetude e caridade. E aí o que acontece? A partir desse momento meu pensamento muda. E a partir do momento que meu pensamento muda, os espíritos se aproximam da pessoa de acordo com o pensamento, com aquele tipo de atitudes que ela tem, com o temperamento que ela tem. Porque o temperamento dela gera uma aura que faz com que esses espíritos se aproximem ou pela amargura, ou se aproximem pela caridade, pela mansidão da pessoa. Isso é muito importante nós pensarmos, porque no nosso dia a dia nós estamos enfrentando problemas seríssimos de violência, de contato com as pessoas, de rusgas que começam dentro da nossa própria casa. E isso é o que Emmanuel fala. Eu vou entrar já na mensagem da Meimei, que ela fala do perdão. É isso que o Emmanuel fala, que ele nos lembra que nós precisamos nos evangelizar. E esse evangelho ele tem que estar dentro de nós de dia, durante o dia, e há quem esqueça que no período da noite nós também trabalhamos. Quando o nosso espírito se desliga do corpo, ele também vai procurar a amargura, a violência, de acordo com o temperamento que ele leva durante o dia no planeta. Ele vai procurar aquilo com que ele se afiniza. Então, as palavras de Jesus não foram à toa. Quando Pedro pergunta para ele quantas vezes deveria perdoar, 7, ele diz, não, 70 vezes 7 vezes. E nós devemos perdoar sempre, porque nós estamos
sempre em dificuldade uns com os outros, seja no trabalho, seja no lar, seja no movimento nosso, no coletivo, no trânsito, etc. Nós estamos sempre nessa vibração. E essa vibração faz com que nós tenhamos as companhias que venham de acordo com aquilo que nós pensamos, que venham de acordo com o nosso temperamento. Então é um capítulo muito interessante, um capítulo longo, que fala sobre o perdão das ofensas, uma mensagem de Paulo, apóstolo, aqui nas instruções dos Espíritos, uma mensagem belíssima, que ele fala sobre perdoar os inimigos. É um capítulo que tem um peso bem grande na nossa vida, porque a nossa vida, ela faz parte e ela vai seguir em frente a partir desse perdão, a partir dessa mudança interior. E enquanto nós tivermos na nossa raiz o ódio, a vingança, o adversário como um inimigo, nós vamos continuar presos ao planeta e presos a esses espíritos. E a mensagem de Meimei é uma mensagem interessante. Por quê? Que está no livro Espírito da Verdade. Por que ela é uma mensagem interessante? Porque ela diz respeito ao dia a dia, ao nosso dia a dia. Nós vamos nos encontrar aqui, dentro dessa mensagem, nós vamos nos encontrar em alguns parágrafos. Vamos encontrar o nosso temperamento, as nossas dificuldades e o nosso dia a dia dentro de algum parágrafo desses. Que ela diz assim: perdoa sim. E ela é interessante, é que o título diz assim: perdoa sim. Tem um ponto de exclamação e tem um ponto de interrogação. Quer dizer, ela está falando, ela está afirmando e ela está ao mesmo tempo perguntando. Porque ela coloca 2 pontos no final da frase. Perdoa sim, perdoa sim. E ela começa a mensagem, é interessante, o título da mensagem já nos leva a fazer uma reflexão. E ela diz assim: o desconhecido passou de carro enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele. Corre desabalado à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos engares da morte. Linda mulher, que pérolas e brilhantes lhe enfeitam, segue ao teu lado, parecendo fingir que não te percebe a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais ama negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai, mãe, esposa, filhos e irmãos. Muita vez levantam-se de manhã chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegarem do trabalho fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor, e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Então o que ela faz, a Meimei, aqui?
ela começa a traçar o nosso dia a dia na mensagem. Ela começa a traçar aquele momento que nós saímos na rua e o carro passa e espirra lama na nossa roupa, e aí a gente dá tem aquele acesso de cólera, aquele primeiro acesso de cólera do dia, que nós nos lembramos aqui da mensagem que a Sandra leu sobre a cólera, a mensagem do André Luiz. Então, André Luiz e Meimei, lembrando que o André Luiz fala sobre a cólera, e lembrando sobretudo que o Emmanuel fala sobre a cólera, que é um minuto de cólera, é um raio que cai, um momento de cólera é um raio que cai dentro de nós mesmo, que a gente não sabe aonde vai parar. A cólera mata mais do que a guerra, mata mais do que os acidentes de trânsito, mata mais do que a violência que a gente vive, a violência social. A cólera mata mais por quê? Porque ela provoca as doenças, ela detona a doença, ela detona as doenças, aquela doença que está ali às vezes paradinha ali, que poderia ser evitada. O que acontece? Ela vai e detona e acaba se transformando numa doença grave, que vai sendo trabalhada no nosso organismo, e a gente não sabe aonde vem, da onde vem essa doença. Um AVC, um ataque cardíaco, muitas vezes ela é responsável por todas essas doenças que levam inúmeras pessoas aos hospitais, e elas acham que essa doença surge do nada. Elas falam, essa doença surgiu do nada. E essas doenças, na verdade, elas surgem do quê? Das nossas emoções. E é aqui que a Meimei traz e lembra que nós devemos educar as nossas emoções. Eu estou falando assim, dá a impressão que é uma coisa assim extremamente fácil. Isso daí é muito fácil, educar as emoções, etc, etc. Não é. Não é. É uma tarefa muito difícil. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos trabalhar essa educação. Nós precisamos nos educar. Nós precisamos trazer essa educação do sentimento para dentro da nossa casa, para dentro, interiorizarmos essa educação dos sentimentos e levarmos através do exemplo para dentro do nosso lar, que também não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, sobretudo quando nós lemos as mensagens e os livros aonde os espíritos nos mostram, de lá do mundo espiritual, como se agregam as pessoas no planeta e como elas são acompanhadas aqui no planeta. Eles mostram muitas vezes, e nós observamos isso nas reuniões de educação mediúnica e nos estudos da escola de mediunidade, das escolas de mediunidade que tem aqui dentro do grupo. Quando nós participamos desses estudos, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber, através dos livros e através das mensagens, que os espíritos olham do lado de lá para cá e nos mostram. Eles têm uma visão ampla daquilo que acontece e vão nos mostrando que ali, aonde nós estamos naquele momento, é o lugar certo para nós educarmos os nossos sentimentos, dentro do lar, da onde quer que nós estejamos. E sempre nós somos acompanhados por uma alma boa dentro do nosso lar, que faz o quê? Que faz com que a nossa intuição seja trabalhada, com que nós tenhamos compaixão, com que nós tenhamos amor, porque um vai se escorando no outro. Nós vamos nos escorando uns nos outros, porque nós também trazemos bondade no nosso coração. Nós não somos só errantes na nossa vida, não. Nós já tivemos diversas existências, em algum momento das nossas existências, nós temos pontos positivos. E os pontos positivos nossos, e os negativos, que muitas vezes são maiores do que os positivos, mas aquele ponto positivo que está ali, somado ao outro que está dentro do nosso lar, através do diálogo, da compreensão, do amor, da paciência, daquilo que é tão difícil, nós vamos modificando toda uma existência, toda a nossa existência, com aqueles que estão dentro do nosso lar
e com aqueles que estão ao nosso redor. Com a mulher do colar de pérolas, que não prestou atenção, que não conversou com você. Com o jovem que é irreverente com a gente na rua, muitas vezes mal educado. No trânsito, com aquelas pessoas com quem nós convivemos, que é tão complicado. O trânsito talvez seja um dos pontos mais complicados. O lar e o trânsito são pontos bem complicados, estou falando por mim. São pontos bem complicados para as nossas mudanças. O trânsito ele é bem difícil. O amigo que às vezes nos nega um favor e a gente não sabe, a gente fica magoado, fala, puxa vida, eu estou precisando, agora que eu estou precisando tanto desse ombro, tanto desse amigo, e ele nega um favor para mim, nesse momento eu fico chateado e eu fico amargurado e fico amargando aquela sensação, aquela raiva, aquele azedume dentro de mim, e a gente não sabe exatamente o que acontece dentro de cada pessoa, porque cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa traz para o planeta, como nós trazemos a nossa digital, como nós todos temos uma digital diferente, nós temos espíritos diferentes também, compromissos diferentes, espíritos que trazem experiências diferentes, enfim, que têm uma vida diferente, nós trazemos para a Terra experiências diferentes. E na convivência nós devemos, o nosso acerto faz parte na convivência. Seja no nosso grupo de trabalho, seja no nosso trabalho assistencial, seja aqui dentro do grupo espírita, dentro da casa espírita, nós precisamos nos acertar uns com os outros, acertarmos os nossos ponteiros uns com os outros. E é como ela diz aqui, porque todos trazem consigo o quê? Aflições, problemas, e a gente não sabe que problemas são esses que as pessoas carregam. Eu não sei o que ele está pensando, o que o outro está enfrentando, salvo se uma pessoa me parar aqui dentro do centro ou na rua e falar o problema que ela está enfrentando, eu não sei o que ela está enfrentando. E eu não posso ficar pensando, eu acho, que ela acha, que ele acha, que o outro acha, que eu não estou gostando dele, ele olhou com um olhar enviesado, etc, etc. Eu acho que ele não gosta mais de mim, porque eu não recebi uma resposta de uma mensagem, que eu mandei a mensagem de amor, bom dia, eu te amo, etc, etc. E muitas vezes a pessoa não teve nem tempo de responder uma mensagem, que eu estou falando hoje no dia a dia cibernético, né? Na verdade, acontece isso. A nossa comunicação hoje é muito rápida pelos nossos celulares, nossos computadores, tablets, etc, etc. Então eu não posso ficar pensando nesse tipo de coisa. Muitas vezes a gente não tem tempo de ter essa comunicação. A gente agradece aquela vibração que a gente recebe da pessoa, sabe que há aquele amor da pessoa por nós, mas muitas vezes nós não conseguimos desvencilhar dos nossos afazeres lá, para quê? Para nós podermos dar uma resposta, e às vezes nós respondemos depois, ou nós respondemos muito tempo depois, e aí nós já ganhamos o quê? Às vezes uma antipatia. Então ela diz assim, quando ela começa, ela fala aqui, compadece-te, 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 compadece-te. Todos os parágrafos ela fala, compadece-te, tenha compaixão, seja misericordioso, seja caridoso. E aí você vai seguindo a sua vida como? Com amor, com caridade, com amor no coração, com mansuetude e caridade, sem amargura, sem aquele fel, sem aquela coisa que faz o quê? Aquela coisa ruim que às vezes nós trazemos, que causa o quê? Causa aquela pressão no peito, causa aquele mal-estar geral, porque nós achamos muitas vezes que nós estamos voltados, que os espíritos, que as pessoas elas têm que estar voltadas exatamente no nosso pensamento, nas nossas ideias, naquilo que nós pensamos, enfim, naquilo que nós achamos que é o certo.
E nós temos que aprender a viver desse jeito. Não é fácil, mas nós temos que aprender a viver. Porque essa é a ciência do bem viver. São os gestos de equilíbrio da nossa vida. E nós precisamos adquirir equilíbrio. Se nós não adquirirmos esse equilíbrio, assim, com treino, até que ele se torne em virtude, nós adquirimos esse equilíbrio na base da pancada, na base da dificuldade, na base das experiências amargas. Como acontece, como a gente vê lá nos livros, como nós observamos lá nos livros do André Luiz, sobretudo, nós vamos, um livro assim, muito interessante para nós observarmos essas companhias que nós temos, é o livro Nos Domínios da Mediunidade. A mediunidade, todos nós somos médiuns, como Kardec nos diz, todos nós somos médiuns, todos nós somos acompanhados por espíritos de acordo com o nosso pensamento. E ele vai ao longo do livro mostrando todas as mediunidades, como elas se apresentam e como esses encarnados, eles vivem perturbados na Terra, ou não, de acordo com o pensamento deles, eles vivem perturbados, ou vivem amargurados, ou vivem calmos e pacíficos, de acordo com esse convívio com o mundo espiritual. Como acontece esse convívio com o mundo espiritual? Através dos obsessores cruéis, e da ajuda que nós recebemos dos nossos mentores, da ajuda que nós recebemos dos nossos espíritos protetores, e da ajuda que nós recebemos dentro dos grupos espíritas, dentro dessas salas de estudo mediúnico, de desenvolvimento mediúnico, dentro dessa sala de trabalho mediúnico, de desobsessão. Quantos espíritos são trabalhados? Quanto nós estamos sendo ajudados? Mas nós precisamos dar a nossa parte também. Aqueles que frequentam as salas de desenvolvimento mediúnico, que são passistas, doutrinadores, esclarecedores, né? Médiuns esclarecedores, médiuns passistas, ou médiuns que sentam na mesa, que dão passividade, psicofônica, desdobramento, enfim, todos os tipos de mediunidade, sabem exatamente do que eu estou falando. Sabem exatamente como funciona esse trabalho. Os espíritos são trazidos e muitas vezes nós não temos a noção do que esses espíritos estão fazendo e de como vivem essas pessoas na Terra em companhia desses espíritos. Mas voltando à questão do livro, lá o Aulus, o André Luiz e o Hilário, eles vão observando dentro do centro espírita como funcionam esses trabalhos. E eles estendem esse estudo até os lares das pessoas. Então nós vamos observar que existe um trabalho que é feito dentro do centro espírita, existe um trabalho que é feito dentro do lar, espíritos que reencarnam com compromissos graves, espíritos que têm lá no mundo, que têm aqui uma passagem pela Terra de crimes, de desequilíbrios, retornam ao mundo espiritual com essa falha, vamos dizer assim, com essa dificuldade, e retornam à Terra, reencarnam na Terra, ali juntos dentro de uma família. Para quê? Para resgatarem todo esse problema que eles trazem das outras encarnações. E espíritos que são acompanhados, eu me lembro em um trecho do livro lá do André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele está com o Hilário e o Aulus na rua, e eles observam uma ambulância que está parada, querendo passar. Uma ambulância que vai para um hospital. Isso todo mundo já viu aí no trânsito, né? Elas vêm com uma sirene apitando, tal, apitando. E o que acontece? Ela vem e eles observam que ali dentro daquela ambulância tem um motorista e uma pessoa ao lado do motorista. E essa pessoa que está ao lado do motorista, ela está o quê? Ela está
abraçada por um espírito que ele fala, que chama a atenção deles. Um espírito de luz, um espírito elevado, que abraça aquela pessoa que está ali ao lado do André Luiz, que está ali ao lado daquela pessoa que está dirigindo a ambulância. E o Hilário chama a atenção do Aulus para aquilo, fala que interessante, olha só, aquela pessoa que está ali sentada ao lado daquela pessoa que está dirigindo, olha só o espírito que está abraçando ela. Ele fala que deve ser um espírito, que deve ser um homem bom, que pratica a caridade, e que esse espírito está o quê? Está ali ao lado dele, ajudando, trabalhando e trazendo o quê? Trazendo equilíbrio, trazendo amor para aquela pessoa que trabalha ali junto com ele. E faz o quê? Faz com que esse trabalho seja, o trabalho dele seja um trabalho de amor, um trabalho de fraternidade e um trabalho de carinho. Ele faz ali ele faz essa referência a essa pessoa que está sentada ali. E o Aulus diz para ele, olha, Hilário, essa pessoa deve ser, e como nós devemos ser? Como a Meimei fala aqui, o Aulus fala para o Hilário, olha, esse deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita, de médico, para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que radie paz e fraternidade. Então aquele homem tem aquele espírito perto dele, por quê? Porque ele tem um coração que irradia o quê? Paz e fraternidade. E é o que o Hilário mostra para ele. E porque ele pergunta também se precisa ser espírita, se precisa ter conhecimento do espírito, por isso que ele dá essa resposta. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, se eu puder ajudar? Senão nós podemos passar para outra parte dos trabalhos. Lembrando que no dia 3 de dezembro nós temos o nosso almoço fraterno lá no Lar do Alvorecer. Obrigado e boa noite.